Dê glórias ao Senhor, enquanto eu vou passar alguns recados. Salmos 1. Amém? Meus irmãos, na próxima semana tem culto normal, próximo domingo, dia 11, às 9 da manhã e às 19 horas. Lembrando também que os nossos grupos de relacionamento estão também no período de férias, devido a essas viagens, período de final de ano, pessoas recebendo parentes em casa. Então nós paramos um tempo e voltaremos. Tenho reunião marcada com as equipes de anfitriões, líderes, e nós já estaremos em poucos dias anunciando a data do retorno, tá bom? Quero passar, por favor, na segunda-feira, dia 12, olha que bênção. Projeta aqui para mim, por favor. Dia 12, segunda-feira, começa a semana de clamor, consagração. Serão 6 dias de clamor para 6 meses de favor. O que é isso? Nós paramos 6 dias, fazemos, na verdade são 8, né? Porque dia 11 tem culto e dia 18 tem culto. Mas fazemos 6 dias específicos de consagração, de culto, de segunda até sábado. E teremos aqui conosco, não nessa ordem, mas teremos aqui a pastora Débora, pastor lá da Comunidade Leste, pastor Eduardo, lá de Mirassol. Eu estarei ministrando. Pastor Michael Jackson, nós brincamos sempre, coitado. Colocaram o nome dele de Michael Jackson. Nós falamos, toda reunião é falado, né? Nós temos o único Michael Jackson do mundo na igreja do Nazareno. Então, pastor Michel, pastor Michael Jackson, lá de Araçatuba, estará conosco. Pastor Bruno Bizelli, ali da igreja do Nazareno, da primeira igreja. E o missionário Rail, lá de Moçambique, África, também estará conosco em um destes cultos. Então eu quero incentivar você a já colocar na sua agenda, não marcar compromisso para estas datas. Será um tempo abençoador, 6 dias de clamor por 6 meses de favor. Amém? Dos dias 12 a 17 de janeiro. Convide um amigo, convide um familiar e venha para esse tempo abençoador. Nesse último ano foi um tempo assim, palavras do Senhor para nós, e eu creio que assim será também neste ano, amém? Quero passar um recado sobre o nosso curso Connect INSE. Por favor, projeta aqui, Yasmin. Nós temos um curso, deixa eu te explicar qual a finalidade desse curso. O curso se chama Connect INSE. O que é o Connect INSE? O INSE é a Igreja do Nazareno Comunidade de Esperança, e é o nosso desejo de que você conheça mais da igreja, o que a igreja crê, as doutrinas da igreja. Porque se você vai por aí, por alguns lugares, cada dia mais tem se criado doutrina, aberto igreja. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês. Eu já recebi aqui obreiros que desejam o ministério episcopal, desejam ser pastores. Mas eu tenho uma forma de pensar, que para dar frutos, você precisa criar raiz, aí você começa a servir, você então dá fruto, você é honrado. A palavra de Deus diz que você é provado, colocado no fogo e honrado. Mas quantas pessoas já chegaram aqui esperando ser ungidos como pastor, querendo um cargo, e eu não dou, não é o meu tipo de ser. A pessoa andou aqui, andou ali, até ela encontrou um lugar que ela agora é pastor. Aí ele é tornado pastor, ele abre uma igreja, um CNPJ, e aí começa ali a fazer um trabalho, e logo aquilo ali, se não tem chamado de Deus, se não for de Deus, é problema. Então você precisa tomar muito cuidado. Essa não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja organizada. A igreja do Nazareno é uma das igrejas mais organizadas do mundo. Ela é uma das poucas hoje que tem um manual global, um manual para todo o mundo. Aquilo que nós cremos aqui, que é vivido aqui, o missionário Rail, que também é um pastor nazareno, lá em Moçambique, na África, ele deve seguir os mesmos manuais, e nós devemos prestar contas de tudo que nós fazemos. Então é muito importante você conhecer um pouquinho da igreja, e aqui você vai entender por que me batizar, da onde é tirado isso, por que a ceia do Senhor, como surgiu a igreja do Nazareno, no mundo, no Brasil, em Rio Preto. Então você pode conhecer, e a partir disso você pode começar a ser um membro da igreja, e também já está apto até a servir a igreja. Então é muito importante, você que ainda não fez esse curso, que você participe. As datas, talvez nós só vamos precisar mudar. Tem alguns irmãos que desejam fazer o curso, que precisam fazer o curso, e que talvez não vão poder estar. Então, quem está ali organizando,
que são as líderes do Ministério de Integração, com os irmãos que vão fazer, estão só definindo a data, mas é provável que seja agora em janeiro, porque também, preste atenção, no carnaval, no nosso retiro de carnaval, nós teremos o nosso batismo. Então você que ainda não é batizado, agora no carnaval nós teremos o nosso batismo. Então também no curso você já aprende um pouquinho sobre batismo e depois faz a aula de batismo. Amém? Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida? Então, se você ainda não fez, eu convido você a participar desse curso, que é um tempo abençoador. Você abriu a sua Bíblia? Salmos de número 1, a partir do verso 1. Estarei lendo da Almeida Revista Atualizada, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha o verso 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, obrigado por esta manhã, pela tua presença, pela tua palavra. Senhor, eu não tenho dúvida dessa palavra. O Senhor falou comigo durante a semana, e eu quero compartilhar agora com a tua igreja. Há uma porção da tua igreja nesta manhã reunida presencialmente, também reunida online, e agora que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós. Hoje é o primeiro domingo do ano, Senhor, e nós escolhemos já estar na tua presença. Eu te peço, fala conosco, Senhor. Há uma igreja, Pai, desejosa de ouvir a tua palavra, que saímos daqui alimentados pelo Senhor, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu quero falar com você sobre o tema uma vida frutífera. Uma vida frutífera. Aconteceu algo diferente nessa virada de ano. Nós fizemos algumas coisas diferentes. Tivemos aqui um tempo muito alegre, abençoador. Se você também vê, nós tivemos aqui um show pirotécnico. Jogaram aqui algumas, o que é aquilo ali, Bianca? Confete, algumas coisas, tivemos alguns fogos aqui, tá? Tem irmãos que nunca mais vão deixar eu fazer, viu? Porque isso aqui ficou num estado que só a graça. Mas foi uma bênção. E nós entregamos algo no nosso culto da virada, que o Senhor me deu uma palavra para o ano de 2026, que é tempo de semear. Então, na virada do ano, eu entreguei a palavra no culto da virada, preguei sobre essa palavra, tempo de semear. Mas aconteceu algo nessa semana que me deixou assim, chocado, que foi, eu estava assistindo um culto da Igreja Nazareno Central de Campinas, a primeira igreja nazareno no Brasil é a Central de Campinas, uma igreja com 68 anos, vai fazer 68 anos agora, é uma igreja de 12 mil membros, uma igreja grande, estruturada, maravilhosa, e eu fui assistir a palavra e eu fiquei impressionado, porque a mesma ação que nós estamos tendo aqui, a mesma coisa que nós fizemos agora na virada do ano, de forma profética, uma coisa simples, eu entreguei uma sementinha dessa, para que todos comecem o ano semeando. Nós vamos nesse ano de 2026 trabalhar essa palavra, tempo de semear. Eu quero explicar um pouquinho a você a importância de nós entendermos isso. Há uma lei universal, que é, tudo aquilo que nós plantarmos, nós haveremos de colher. E Deus convida a todos nós a vivermos uma vida frutífera. Mas eu fiquei impressionado de ver uma igreja tão grande, não são também, assim como eu não sou de fazer esse tipo de coisa. Até expliquei aqui que, por favor, isso aqui não é ungido, isso aqui não é santo, isso aqui não está à venda, não vai vender na internet, pelo amor de Deus, não vai, isso aqui é algo para você, para exercitar a sua fé. E eu fiquei impressionado de ver que uma igreja tão relevante trabalhou a mesma palavra, a mesma coisa,
com o desejo de incentivar você a entender a importância de você semear. Então eu quero convidar você, isso aqui foi entregue somente para o culto da virada, mas eu quero trazer a você aqui uma palavra para que você entenda aquilo que nós vamos trabalhar nesse ano. Nesse ano nós trabalharemos o tema, por favor, põe aqui, Fia, a imagem que está aí de papel de parede. Nós vamos trabalhar o tema tempo de semear. E hoje eu quero trabalhar com você uma palavra que é uma vida frutífera. Talvez você pergunte, mas pastor, o que seria então dar frutos? E quais frutos eu devo dar? O que é que Deus espera que eu faça? Eu entendo que a partir do momento que eu estou vivo, Deus tem algo a cumprir na minha vida. Tem gente que já está num leito de morte, tem gente que já chegou numa certa idade e já pensa, eu não tenho mais sentido na minha vida, já não tem mais o que eu fazer. Eu creio que até o momento em que Deus deixa que tenha ar nos meus pulmões, até o momento em que Deus me mantém vivo, tem algo a cumprir-se na minha vida, tem algo a cumprir-se através de mim. Então eu quero dizer a você, se você está vivo, Deus quer realizar algo através de você, Deus quer fazer algo na sua vida, Deus quer usar a sua vida para algum propósito, e nós precisamos então viver uma vida frutífera. Pastor, o que seria dar frutos? Pastor, quais os frutos que eu devo dar? Deus falou muito comigo sobre esse tema, tempo de semear. Mas para que você viva isso, você precisa entender todo o contexto e a importância de uma semente, a importância de entender que tudo que nós fazemos é um plantio. Que palavras são sementes? Aquilo que você diz para o seu filho, aquilo que você faz com o seu filho, você ir num lugar ou você deixar de ir. Meus irmãos, nesta manhã, você teve um desafio, sair de casa e vir para a igreja, ou ficar dormindo. Amanhã você vai ter uma decisão a tomar, ir para o seu trabalho, ou talvez ficar em casa. Realizar alguma coisa, decisões em que nós tomaremos nesse ano, tudo que nós fizermos, são sementes lançadas. Então o meu desejo é que você entenda, porque de acordo, preste atenção nisso, você faz parte de uma congregação, você faz parte de um povo, e é interessante como que Deus de alguma forma está fazendo algo em nosso meio, está fazendo algo. Eu sou um homem de Deus, eu não faria isso combinado, e se fosse, olha, eu diria sem problema, eu vi uma igreja fazendo algo, eu achei interessante, esse pastor disse assim, olha, eu vi uma igreja fazendo algo, e eu achei interessante, trouxe para cá, eu achei interessante que eu não vi nada, Deus colocou no meu coração, de fazer algo, Deus me deu uma palavra, então eu quero convidar você, esteja atento, esteja debaixo dessa palavra, receba, viva aquilo que Deus tem a realizar na sua vida nesse ano, em nome de Jesus, amém? Você se pergunta, pastor, como viver o que Deus tem a cumprir em nós? Como que eu faço, pastor, para viver o que Deus quer fazer através da minha vida? Nós iniciamos um novo tempo, iniciamos um novo ano, e para que em 2026 nós possamos viver coisas novas, novas realizações, nós precisamos também lançar novas sementes, nós precisamos também fazer coisas novas. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é, para ter uma vida frutífera, seja seletivo em seus relacionamentos. Para ter uma vida frutífera, seja seletivo nos seus relacionamentos. A palavra de Deus no verso 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Nós precisamos aprender a selecionar as pessoas em que nós convivemos. Precisamos aprender a ser seletivo nos nossos relacionamentos. A palavra diz, bem-aventurado é, abençoado é, o homem que não ouve conselhos de ímpios. E aqui nós precisamos interpretar o que é o ímpio. O ímpio é aquele que pratica a impiedade, o ímpio é aquele que não tem vida com Deus. Eu digo a você, o ímpio não é apenas aquele que não serve a Deus, porque tem muita gente que não serve a Deus, mas tem uma vida melhor que de muito crente. Então, por favor, entenda aqui a interpretação. Eu não estou dizendo para você que você não pode viver com quem não é crente. Eu não estou dizendo a você que você não pode ouvir conselho de quem não é crente. Às vezes não. Por exemplo, nós temos irmãs aqui que são psicólogas. Hoje você precisa tomar cuidado. Muitas vezes você vai num psicólogo, o psicólogo não é cristão. Qualquer coisa ele fala assim, eu acho que você tem que se separar. Mas peraí,
Qualquer coisa ele diz assim: eu acho que você deve fazer isso, ou eu acho que você toma uma bebida que você esquece. Então são conselhos que nos influenciam. Talvez você tenha amigos que não são crentes, isso não é problema. Eu tenho amigos próximos, conhecidos próximos, que não são crentes e têm uma conduta melhor do que muitos crentes. Mas o que o Senhor está querendo dizer aqui é: seja seletivo no que você ouve, seja seletivo com quem você anda. Bem-aventurado um homem que não toma conselho daquele que pratica a impiedade, daquele que vive a vida errada, daquele que não cumpre os princípios da palavra de Deus para nós. Bem-aventurado aquele que não se detém num caminho de pecado, não se assenta numa roda de pessoas que vivem a vida escarnecendo. Meus irmãos, o meu desejo é que no ano de 2026 você cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida. A partir de ontem, Deus começou a falar comigo sobre a vida de Jonas. Jonas tinha um chamado, ele não tinha opção, Deus queria que ele vivesse algo, e quando Deus o chama para um lugar, ele diz não, mas Deus diz então: peraí, você não tem opção. Eu quero dizer a você, algumas áreas da sua vida não há opção. Acho que foi com o Danilo que eu ainda falei assim: eu não quero entrar na boca de uma baleia. Quando Deus te chama para um lugar e você diz não, Ele fecha a porta, Ele tira tudo, Ele tira a estrutura, Ele move os céus para dizer: eu quero você neste lugar, eu não quero você fazendo isso. Então nós vamos entender: Senhor, para onde o Senhor quer me levar? Eu desejo que o ano de 2026 seja um ano de crescimento sobre a sua vida, seja um ano de amadurecimento, seja um ano de realizações, seja um ano de alegrias, seja um ano de conquistas, seja um ano de paz. Mas para isso acontecer, você precisa ser seletivo e caminhar com quem te leva para frente. Você precisa caminhar com quem te abençoa. Você precisa caminhar com quem também quer viver aquilo que você deseja viver. Por quê? Porque senão você caminhando com pessoas que te param. Alguém aqui faz atletismo, corrida? Corrida, quem faz? lá, tem alguns irmãos que correm. Turma da bike, alguém? Academia, crossfit, a coisa está feia. Você viu que eu estou tentando. Alguma coisa a mais aí? Alguma opção? Está feio o negócio. 2026, amém? Amém. Está profetizado, Tentei aqui, mas não deu. Então a gente vai conseguir, vamos lá, pela fé, que quem sabe no próximo mês terá novas pessoas que levantarão a mão. Mas você já fez, então vamos passar. Você já fez turma da academia, muito tempo atrás, do crossfit, da bike. E o que você precisa fazer? Você não deve ir. Normalmente quando a gente vai, teve uma época que eu fui com o Micael, Micael me levou para o crossfit. E aí, gente, eu estava lá, e funciona assim. Vou usar aqui um exemplo para você contextualizar. Estava lá homens e mulheres, e o professor passa os exercícios, Micael? E aí você está lá fazendo, e de repente começa a se levantar peso, e tem toda uma postura para fazer. Você faz com a postura errada, você se machuca, tem todo um negócio. E aí eu pensava assim, de repente vem uma moça magrinha do teu lado, e faz todo mundo junto, e ela faz com uma naturalidade, você está se matando. De repente a bichinha tem um bracinho desse tamanho, ela levanta um peso, e você lá está todo torto, morrendo, e aí o que você faz? Eu não posso passar vergonha. Se ela faz, eu preciso fazer. O que é isso? Você precisa caminhar com alguém que é melhor que você. Você precisa sempre estar perto de alguém que está acima, que está à frente, que te impulsiona. Porque muitas vezes gente, eu vou usar um exemplo aqui, por favor. Talvez você tenha alguém na família, você tenha algum conhecido. Quando você passa em alguns botecos, sabe, botecos de esquina, aqueles barzinhos simples, raiz, você passa em alguns botecos, muitas vezes você vê um carro grande, uma boa caminhonete, uma BMW. Há um tipo de pessoas que eles são, como um espírito, pessoas que são reis desse lugar, pessoas que dominam esse lugar, pessoas que querem sempre estar acima dos outros. Então ela é escrava de uma vida, ela é escrava da bebida, ela é escrava da droga, ela é escrava da prostituição, mas ela acha que ela está bem, porque ela está acima daqueles que estão pior do que ela. O que eu quero dizer a você? Tome cuidado com quem você anda, tome cuidado com os ambientes em que você vive,
Tome cuidado com aquilo que você deseja para a sua vida nesse ano. Que esse ano seja um ano de crescimento, que esse ano seja um ano de amadurecimento, mas que você possa viver coisas boas da parte do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos de ímpios. Tome cuidado com as rodas que você participa. Se você quer viver uma vida frutífera, você precisa ser seletivo no ambiente em que você está, nos grupos de WhatsApp que você participa. Não se assenta no caminho de pecadores. Tem caminhos que não servem mais para mim, tem caminhos que não servem mais para você, e para que nós possamos viver um ano frutífero, nós precisamos nos afastar desses caminhos. Não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é o escarnecedor? É aquele que murmura, é aquele que escarnece da vontade de Deus, é aquele que desdenha daquilo que Deus tem para você. Então eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que a partir desse ano você possa ser, amanhã você vai talvez para o seu trabalho, você vai entender, olha, não dá mais para eu conviver com essas pessoas, não dá mais para eu pertencer a esses lugares. Para que Deus realize algumas coisas na minha vida, eu preciso mudar algumas áreas da minha vida. Para que você viva uma vida frutífera, você precisa andar com alguém melhor do que você, caminhe com alguém que seja melhor, cola nele, copia nele. O apóstolo Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quem é referência de homem de Deus para você? Quem é referência de mulher de Deus para você? Quem é referência de casamento para você? Quem é referência paterna? Quem é referência como exemplo de pai, como exemplo de mãe, como exemplo de crente? Como exemplo, tenha uma referência, tenha um lugar para chegar. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então o que eu quero dizer? Você tem alguém melhor que você, perto de você? Cola nessa pessoa, fala para ele, fala para ela, eu quero caminhar contigo, eu quero crescer ao teu lado, eu não estou aqui com inveja de você não, mas você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, nós vamos caminhar junto, vamos orar junto, vamos crescer junto, vamos viver o melhor que Deus tem para a nossa vida, vamos estudar esse ano, vamos colher os frutos que Deus tem para nós, vamos avançar em nome de Jesus. Saia da roda dos escarnecedores, saia da roda dos pessimistas. Você conhece gente pessimista? Gente que está olhando aí, nós vemos cada vez, ontem tivemos uma notícia aí presidencial global, e aí fica toda essa estrutura, o que vai acontecer no mundo, o que vai acontecer agora, e toda essa coisa, mas nossos olhos não estão no homem, num presidente, num governo, na política, no comércio, não, os nossos olhos estão no Senhor. Os nossos olhos estão no Senhor. Então você precisa crer que você ainda viverá os melhores anos da sua vida, que Deus usará a sua vida, que Deus usará os seus dons, que Deus usará os seus ministérios. Saia da roda do murmurador, homem, mulher. Talvez você seja um homem pessimista, talvez você seja uma mulher pessimista. Que em nome de Jesus isso mude na sua vida. Cuidado com a palavra que sai da sua boca, é uma semente. Comece a profetizar que o seu ano será diferente, que o seu casamento será diferente, que a sua vida financeira será diferente, que as suas sementes sejam diferentes em nome de Jesus. Mas para isso você precisa sair dessa roda. Você corre, eu corro, pastor, eu não aguento correr, eu faço caminhada, porque caminhada para mim está bom, pastor, mas está bom até você ver alguém que corre 5 km, você vai ver que você pode correr também. Nossa, pastor, eu já estou correndo 5 km, tá bom, mas tá bom até você ver alguém que corre 10, tá bom até você ver alguém que corre 21, tá bom até você ver que alguém corre 42, tá bom até você ver que é um Ironman, aí você vê, cara, há muito para eu crescer, pastor, eu tenho um dom, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, quem sabe esse seja o ano que Deus possa usar a sua vida. Deus está te chamando para um propósito, Deus está te chamando para cumprir algo que é a vontade dEle, mas talvez ficou parado, estagnado. Eu quero dizer a você que seja um ano de crescimento, um ano de avanço, um ano onde Deus vai usar a sua vida. Segundo ponto, para ter uma vida frutífera, tenha prazer em se relacionar com Deus. Tenha prazer em se relacionar com o Senhor. Verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei, e nesta palavra, ele medita de dia e de noite. Bem-aventurado é o homem que tem prazer na palavra do Senhor.
Ele tem palavra em acordar de manhã e dizer: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. E você lê um salmo tão pequeno e de repente uma palavra explode no teu coração. Deus te dá direção, Deus te dá resposta, Deus te traz encorajamento. Essa palavra te traz paz. A palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra. Talvez você já está acordando numa nhaca, numa preguiça, num cansaço, numa derrota, mas está faltando palavra de Deus. É a palavra que é a lâmpada para os teus pés, é a palavra que é a luz para o teu caminho. Você precisa tomar uma decisão, a resposta, preste atenção, a resposta está na palavra. Você precisa tomar uma decisão. Eu quero dizer algo a você: não vai ligar o YouTube, não vai procurar o profeta da internet, vá ler a palavra do Senhor, que você tem um Deus que fala direto com você. Você não precisa de alguém intermediando aquilo que Deus faz. Deus fala com você independente da sua simplicidade, independente da sua educação ou falta de educação escolar. Deus fala com o homem mais simples, com o analfabeto, com o surdo. Deus fala conosco, queridos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na palavra. Nessa palavra ele medita de dia, nessa palavra ele medita de noite. Ele tem prazer em ouvir, ele tem prazer em adorar, ele tem prazer em orar, ele tem prazer em ter relacionamento com o Senhor. Então que em nome de Jesus você possa fazer um propósito para o seu ano de 2026. Senhor, eu quero ler mais a tua palavra. Compre uma Bíblia nova. Talvez a tua Bíblia já está toda arriscada, você já sabe onde está o versículo, já sabe onde está a marcação. Eu quero fazer um desafio a você: compre uma Bíblia nova, compre um devocional novo, marque um horário para você falar com o Senhor, para você ler a Bíblia, para você orar. Chame alguns irmãos e fale: vamos fazer um propósito de jejum, vamos fazer um propósito de oração, vamos fazer um propósito. Queridos, vamos avançar para aquilo que Deus tem a fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você está acordado, queridos? O ano já começou, amém? Agora não, o casamento está por um fio, a vida financeira está uma draga, saúde. Vem, ouve a palavra e sai daqui do mesmo jeito. Ouve a palavra e sai daqui do mesmo jeito. Sejamos como os crentes de Bereia: ouve a palavra, analisa a palavra, sai com ela fervendo no coração. Senhor, eu quero, traz de volta, Senhor, a alegria, o prazer de ler a tua palavra, de ouvir a tua palavra, de viver a tua palavra, de realizar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos, em nome de Jesus. A palavra de Deus é o que nós temos de mais poderoso. Algumas nações não têm a Bíblia, não têm a palavra de Deus. Então, como conhecer a vontade de Deus sem a palavra de Deus? Nós somos privilegiados, há a palavra de Deus em nosso meio. Então faça um propósito de leitura bíblica, faça um propósito de oração, faça um propósito de crescimento, faça um propósito onde você tenha mais relacionamento com o Senhor. Consagre-se, busque mais de Deus. Pastor, eu estou cansado. Quem sabe você é tão novo, já está desistindo, achando que é o fim. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, isso são sementes que nós lançamos. Para você colher uma transformação em sua vida, você precisa mudar as sementes. Para você colher algo novo, você precisa plantar algo novo. O seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Nós estamos vivendo um tempo novo. O ano virou, queridos. Tempo de semear, para que você colha algumas coisas. Pastor, você está dizendo então que durante todo o ano de 2026 eu vou só semear? Eu trouxe uma palavra sobre Marcos 4, do verso 26 até o 29. A parábola conta sobre um homem que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que foi, lançou uma semente à terra, e dormiu e levantou, e dormiu e levantou, e dormiu e levantou, e ela cresceu e germinou, não sabendo ele como. O que eu quero dizer a você? Toda semente lançada à terra, a partir do momento que você lança a semente, é Deus que começa a trabalhar em seu favor. Nesta manhã você veio aqui, ouviu uma palavra, fez uma oração, adorou o Senhor, é uma semente lançada, não tem volta. As ações que nós fazemos são sementes lançadas, não tem volta. Então esse plantio gerará uma colheita. Então eu quero convidar você a entender
que seja um tempo de crescimento, um tempo de semear, mas a colheita vem no tempo do Senhor. O texto diz que esse homem dorme, levanta, um dia ele acorda e a semente já gerou fruto. Eu quero dizer a você, quem quer viver o extraordinário de Deus? Você quer viver o extraordinário? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Mas entenda, o extraordinário acontece através do ordinário. O ordinário é o correto, o certo que eu faço todos os dias. Faça o certo todos os dias. Seja fiel no pouco. Seja fiel na dificuldade. Seja fiel no simples. E num dia comum, o Senhor há de transformar a sua história. Um dia comum, o Senhor há de mudar os seus frutos. Tome cuidado com as distrações. Final de ano, reunimos a família. Tem aquela situação de jogos, brincadeiras. Falei com a pastora, falei, olha, 5 horas da tarde precisamos ir embora, porque eu preciso descansar, vou trabalhar no outro dia cedo, tenho muita coisa a fazer, vamos embora. Festa, comida. Quem comeu bastante final de ano? Senhor da glória, misericórdia. Estamos aqui agora pedindo misericórdia, né? Comer, comida, festa, brincadeiras. 10 horas da noite, olha eu lá brincando ainda. É bom, tem que aproveitar o tempo mesmo, glória a Deus, não tem nada de pecado, vamos embora. Mas as distrações muitas das vezes nos roubam daquilo que nós temos que fazer, daquilo que Deus tem a fazer através de nós. Então tome cuidado com as suas distrações. Curta os momentos em família, mas estou falando de distrações, jogos, tempos perdidos na televisão, tempos perdidos com coisas que não acrescentam nada. E você que é homem, você que é um sacerdote, você que é mulher, você que tem um ministério, você que tem algo a Deus realizar na sua vida, quem sabe esse tempo seja o tempo onde você vai fazer um curso, onde você vai crescer em alguma área, para ter uma vida frutífera, tenha prazer em se relacionar com Deus. Sabe o que eu aprendi muito com o missionário Rail? Lá eles não têm o básico. O arroz e feijão para nós é básico, eles não têm. O refrigerante para nós é básico, eles não têm. Água para nós é necessidade, não é nem básico, é necessidade, eles não têm. Já chegou a contar para mim, pastor, eu já cheguei a beber urina de vaca, porque não tem água. Então o básico eles não têm. Mas eles também não têm distrações como nós temos. Então a vida deles com Deus, o relacionamento com Deus deles é muito maior. Orar para eles não é meia hora, não é, vamos fazer uma oração, uma vigília. É difícil trazer 10 pessoas para 1 hora de oração. Lá eles passam a noite orando e jejuando, à noite, virada da noite. Um pastor amigo falou, Rail, vamos lá no monte orar um pouquinho. Deu 1h30, mas peraí, nós estamos indo embora? Porque lá o hábito não tem distração. Então eles entram na noite e saem pela manhã orando e se relacionando com Deus. Uma das coisas que mais roubam o nosso relacionamento com Deus são as distrações. Pastor, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso. Então, na verdade, nós vemos que Jesus, ele saía e se relacionava com o Pai. Ia para lugares desertos e ali passava a noite orando. Mas o mundo mudou. O mundo do Rail ainda é muito parecido com o de antigamente, com o da palavra do Senhor. O nosso mundo hoje, conversando ali, pastor, tudo aqui é corrido. Vocês entram e saem, chegam e vão embora, e é tudo corrido. E nós temos sempre essas demandas corridas. Mas então nós não desfrutamos de relacionamentos, nós não desfrutamos da presença do Senhor. A oração é rápida, a leitura é rápida quando dá. Então, se você quer viver algo, uma vida frutífera, você precisa entender, isso são princípios que não dá para abrir mão. Isso é que nós devemos priorizar na nossa vida. Amém, meus irmãos? E o terceiro ponto para nós encerrarmos. Em 2026, dar fruto será natural em sua vida. Isso eu quero lançar como uma palavra profética pela fé em nome de Jesus. Em 2026, dar fruto será natural em sua vida. Dar fruto não é uma opção. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu
fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha o que o texto está dizendo: aquele que cumpre esses dois princípios que nós citamos acima, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Nós estamos sempre sendo nutridos. Querido, você veio aqui nessa manhã e o Senhor está nos alimentando, o Senhor está nos dando direção, o Senhor está nos regando, está nos abençoando. Há poder do Senhor sendo liberado, a palavra do Senhor sendo liberada. Então aquele que cumpre essas palavras é como uma árvore plantada junto à corrente de água. Ele não está sendo plantado na seca. O Raio diz assim: pastor, se nós tivéssemos metade dessa chuva lá na nossa terra, pastor, nós seríamos ricos, nós seríamos abastardos. Quando chove aqui, vocês vão para dentro de casa. Quando chove lá, nós corremos para a chuva, porque nós desejamos ali organizar a horta e produzir. Pastor, se nós tivéssemos essa chuva, nós seríamos ricos. Nós vamos aprender uma coisa: esta árvore é plantada junto à corrente de água. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores, não ouvimos conselho dos ímpios, temos prazer no relacionamento com o Senhor, a palavra está dizendo assim: olha, você está sendo nutrido, você está sendo abençoado. É como se você estivesse plantado a uma corrente de água. No devido tempo, o fruto virá. Eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre a sua vida: Deus há de suprir as suas necessidades. Ele te abençoa, Ele te sustenta, mesmo no tempo de deserto, mesmo no tempo da seca. A palavra do Senhor diz assim: olha, as suas folhas não murcham. Por quê? Porque o Senhor está sustentando. O sustento vem dEle, a provisão vem dEle, nós estamos firmados nele. Ele é a água, Ele é o sustento, Ele é a provisão. Em um dia comum, o Senhor muda cenários na nossa vida. Num dia ordinário, num dia normal, Ele faz algo sobrenatural, em nome de Jesus. Você crê nisso, queridos? Então continue sendo fiel, em nome de Jesus. Eu quero falar com você que está vendo as estações mudarem. Nós temos 4 estações no ano, e as coisas vão mudando. Você está vendo a seca chegar, você está vendo o inverno chegar, você está vendo coisas acontecer ao seu redor, mas eu quero dizer a você: acalma o seu coração, porque o seu sustento vem do Senhor. Permaneça fiel, permaneça na presença dEle, porque o seu sustento vem dEle. Olha comigo o verso 3, Fia, por favor, projeta aqui para mim. Verso 3 diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, repita comigo essa palavra: no devido tempo. No devido tempo. Isso é no tempo do Senhor. Pastor, as coisas não estão acontecendo. Pode deixar projetado, filha. As coisas estão demorando, mas é porque não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. A minha missão é cumprir o verso 1 e cumprir o verso 2, porque se eu faço isso, eu estou plantado a correntes de águas, e no tempo do Senhor, Ele há de transformar a minha vida, a minha casa, a minha família, a cada um de nós. O sustento Ele continuará nos dando, em nome de Jesus, e cuja folhagem não murcha. Eu quero dizer: o Senhor há de sustentar a sua empresa, o Senhor há de sustentar o teu trabalho, o Senhor há de sustentar a tua casa, o Senhor há de sustentar os teus filhos. Não é um ponto final, em nome de Jesus. Continue sendo fiel ao Senhor, em nome de Jesus. No devido tempo. Isso aqui significa: o crescimento, o desenvolvimento devem ser natural na nossa vida. Preste atenção, temos aqui crianças. Uma criança é gerada no ventre de uma mulher, de uma mãe. O crescimento é natural. Até uma certa idade. Qual que é a idade que a criança cresce? A mulher, por exemplo, ela tem a fase, estica até os 14, aí ela dá uma parada, o homem, aí fala que é 18, fala que é 21, então tem o tempo do crescimento, depois tem para os lados, aí a gente começa dos lados, depois começa a cair. Mas então são as fases, não é verdade? Desenvolvimento, crescimento, é natural. Então você precisa entender uma coisa: o desenvolvimento, o crescimento na sua vida deve ser natural. O fruto deve ser, amado, sai daqui com essa palavra em nome de Jesus. O fruto deve ser natural na sua vida. Pastor, isso é teologia da prosperidade? Não, isso é vida com Deus.
É Ele quem te sustenta, é Ele quem te abençoa. E fruto eu não estou falando de dinheiro, não, eu estou falando de todas as áreas da tua vida. É alegria, é paz, é a família, é a bênção, é realizações, é o trabalho, é o ministério. Olha o que diz o final do verso, olha aqui comigo, ó, leia para mim, o que diz? E tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Essa é a vida de um homem, de uma mulher de Deus. Onde ele põe a planta dos pés, ele é bem sucedido, porque Deus o abençoa, porque Deus o sustenta, porque o seu prazer está no Senhor. Então ele fala com Deus de manhã e Deus o direciona, ele ouve Deus, e Deus fala: não entra nessa porta, Renan, não faz isso, Renan, tome essa decisão, Renan, ore por essa pessoa, Renan, a bênção está em você, impõe as mãos sobre, é Deus quem te abençoa. Então aonde você vai, Deus é contigo, Deus prospera a obra das tuas mãos, Deus faz cenários mudar, Deus faz do ordinário algo extraordinário, porque Deus é contigo. Amém, meus irmãos? Saia daqui com isso, pelo amor de Deus, que 2026 você possa semear sementes novas, você possa ver algo novo para a glória do nome do Senhor. Você precisa entender que o fruto é natural, e quando eu passo muito tempo sem dar fruto, algo está errado. Muito tempo sem dar fruto, algo está errado. Existem estações na vida. No ano existem 4 estações. Eclesiastes 3, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de fazer festa, tempo de... Tudo tem um tempo, mas então preste atenção. Tempo de semear, tempo de colher. Qual é o tempo que você está vivendo? Do ano passado para cá eu já tomei decisões na minha vida. Algumas coisas eu colhi no ano passado, esse ano é ano de colher, de plantar. Não vou colher aquilo, agora eu preciso plantar. Agora eu preciso diminuir algumas coisas, agora eu preciso me dispor a algumas coisas. Então nós precisamos entender que a vida é assim. Há tempo de fazer festa, tempo de chorar. Há tempo de comprar e tempo de vender. Há tempo de vacas gordas e tempo de vacas magras. Há tempo de você trabalhar mais e há tempo de você desfrutar. Tem gente aqui que está para aposentar. Tem gente que está iniciando a vida. Então você está iniciando a vida, para de chorar, vai trabalhar, filho. Vai chegar a hora da gente colher, amém? Eu sou novo, eu tenho muito a trabalhar. Eu vou usar um exemplo, meu sogro está beirando 65 anos. Trabalha na prefeitura, eu usou ele, já não trabalha de segunda a sexta, de final de ano. Ele está colhendo, está desfrutando, trabalha muito menos que eu. Aí ele fala: Renan, vamos fazer isso. Eu falo: não posso agora, tenho que trabalhar. Vamos fazer isso, Renan? Não posso, eu tenho que trabalhar. Vamos fazer isso? Não posso, eu estou indo para a igreja. Eu sei que eu vivo um tempo aqui que eu estou semeando. Eu tenho muito a trabalhar ainda. Eu quero falar isso a você. Quem sabe esse ano você precisa entender. Algumas áreas você vai ter que começar algo na sua vida. Comece. Tempo de semear. Comece. Escolha novas sementes. O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. A semente brota e cresce sem que ele saiba como. Comece, lance sementes à terra, o Senhor há de sustentar. Amém? Eu quero chamar o louvor, por favor. Fique de pé, você que pode. O final do verso diz assim: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu quero dizer a você, irmãos, pare de achar que você é o azarado. Pare de achar que você é predestinado ao fracasso. Pare de achar que você é o azarão da família, o azarado da família, a ovelha negra. Tire isso do seu coração em nome de Jesus. Eu vou dizer mais do que da sua mente, do seu coração. Que você entenda que Deus tem algo a cumprir e a realizar através de você. Que você entenda que muito depende das sementes em que você semear.
Seja disposto. Eu sei que Deus tem um lugar para cada um, Deus tem um propósito para cada um, Deus tem um chamado para cada um específico. Mas que você saia dessa palavra no seu coração dizendo: Senhor, que aonde eu for, o Senhor seja comigo, que a Tua presença seja comigo, que a bênção do Senhor esteja comigo, e que eu possa ser usado pelo Senhor aonde eu estiver, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, e eu convido você a refletir sobre essa palavra. Que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida, Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. aí onde você está, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua direção nesta manhã. Uma palavra tão conhecida e tão poderosa, Senhor. Que nós sejamos como esta palavra, que não venhamos a andar segundo o conselho dos ímpios, nos assentar na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, mas que o nosso prazer esteja na Tua palavra, e que nela nós possamos meditar de dia e de noite. Que sejamos assim como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo, Senhor, os frutos venham, que possam vir sobre cada homem, cada mulher neste lugar. Que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, o Teu querer, a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Que tudo quanto fizermos, Pai, que seja bem sucedido, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, Pai. Se conosco, em nome de Jesus, Pai. Há uma promessa: a Tua folhagem não murchará. Senhor, eu oro para, em nome de Jesus, guarda, Senhor, cada casamento, cada homem, mulher, cada lar aqui representado, as empresas, os empregos, ó Deus. Não deixe, Senhor, que qualquer crise financeira, não deixe que os problemas seculares venham intervir naquilo que o Senhor tem a fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por provisão do Senhor, por sustento da Tua parte. Senhor, eu oro crendo que este ano será um ano de transformação em lares, Pai, um ano de realizações, que o Senhor cumprirá na vida de homens e mulheres aqui a Tua vontade, o Teu querer, que nós sejamos benditos ao entrar, benditos ao sair, para a glória do nome do Senhor. Que homens e mulheres possam olhar para nós e ver o Deus que nós servimos, que possam olhar e dizer: eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus, eis ali uma família que vive na presença do Senhor, eis ali a bênção do Senhor, eis ali o cuidado do Senhor
sobre essa casa, verdadeiramente como Elias era chamado. Eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus, eis ali uma igreja santa, eis ali Deus em meio ao seu povo. Pai, eu creio que é para isso que o Senhor nos usa, é para isso que o Senhor nos chama, para revelar a Tua glória através da nossa vida sobre aqueles que nos rodeiam, e que isso se cumpra na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, meus irmãos. Que você saia daqui com essa palavra. Hoje é noite, hoje é manhã de ceia do Senhor. Então eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que privilégio, mais um ano, mais uma vez, nós podemos estar aqui, nos reunindo como igreja, para participar da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Jesus, na noite em que foi traído, pega o pão, dá graças, parte, e diz: isto é o meu corpo. Você que nos acompanha online, você que nos visita pela primeira vez, isso não é uma prática da igreja do Nazareno, é uma prática bíblica. E o Senhor diz: façam isso em memória de mim. O pão simboliza o corpo. Nós usamos o suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz em favor dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz no verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Há uma pergunta que todos fazem normalmente, frequentemente, dizendo: pastor, eu posso participar? Pastor, eu não posso participar? A palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem, e coma e beba. O desejo do Senhor para cada um de nós é que nós tenhamos comunhão com Ele, relacionamento com Ele, que você não seja acusado por esse momento, mas que a ceia é um momento de conserto, é um momento de comunhão, é um momento de restauração. A palavra do Senhor diz que um dia nós faremos com Ele lá na glória. Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos aqui dizendo: Senhor, nós estamos à sua espera, eu estou em comunhão com o corpo de Cristo. Você entende isso? O que é tomar a ceia? É dizer: Senhor, eu estou em comunhão com o corpo de Cristo. Se o Senhor voltar hoje, Senhor, eu estou aqui em comunhão, te esperando, e um dia nós tomaremos todos juntos diante do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então eu convido você a estender as suas mãos para cá, e nós vamos orar e consagrar ao Senhor esses alimentos. Quero chamar o pastor Fábio, e o pastor Paulo também está aí, né? Vem aqui, por favor. Vamos orar pelos alimentos e consagrar ao Senhor. Estenda as suas mãos. Pai, graças te damos, ó Deus, por esses alimentos. Consagramos ao Senhor o suco de uva, o pão que simboliza o teu corpo, o suco que simboliza o sangue do Senhor derramado na cruz. As mãos de quem fizeram, Pai, todo esse alimento agora é consagrado ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Você que deseja participar, nós vamos entregar aos pastores, e eu peço que você saia do seu lugar e pegue o seu alimento, por favor, em nome de Jesus. Com alegria vamos adorar ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele
morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Por quê? Porque Ele vive, Posso crer no amanhã. porque Ele vive, Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Todos que desejam receberam seus alimentos. Amém. A palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças ao Senhor. Eu convido você a pegar o seu alimento, levantar os céus e dar graças ao Senhor. Graças ao Senhor por mais um ano, graças ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos na sua presença. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, por tua fidelidade, por o Senhor nos sustentar mais um ano, mais um dia, mais um mês, nós podermos estar aqui na tua presença. Te damos graça, te bendizemos, te adoramos, Pai. Reconhecemos, Senhor, a tua grandeza, teu amor, a tua misericórdia. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa limitação, reconhecemos a nossa dependência, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, em nome de Jesus. E tendo dado graças, ele parte o pão, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Este pão simboliza o corpo do Senhor. Comamos todos em nome de Jesus. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Guarde isso. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós estamos aqui para anunciar, nós cremos no Senhor, cremos na sua existência, cremos na sua encarnação em nosso meio, cremos na sua morte e ao terceiro dia na sua ressurreição. Cremos que o Senhor está vivo, à destra do nosso Deus. Cremos que o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Cremos que estaremos todos juntos, face a face com o Senhor. E com alegria, nós estamos aqui à tua espera, até que o Senhor venha, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos sustente em comunhão com a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, tomemos todos, queridos. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que após eles cearem, Marcos 26 diz que eles cantaram ao Senhor. Vamos juntos adorar o Senhor? Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
Feche os seus olhos aí no seu lugar. Quero orar por você, despedir você. Que você tenha um ano abençoado pelo Senhor. Que você tenha uma vida frutífera, amém? Que você tenha um ano frutífero. Senhor, obrigado por esta manhã na Tua presença. Primeiro domingo do mês, primeira manhã de adoração deste ano. E eu agradeço ao Senhor por Tua bondade, pela Tua palavra, pela Tua instrução. Que nós saímos daqui, Senhor, direcionados, Pai, com essa palavra em nosso coração. Que seja um novo tempo em nossa vida, novas sementes, novas decisões, novos relacionamentos e novos frutos virão em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para nossa casa, guardados pelo Senhor, nos livra do mal, Pai. Aqueles que pegam rodovias, estradas, trabalham em serviços perigosos, aqueles que estão voltando para casa de férias, voltando de viagem, aqueles que vão, que o Teu Espírito nos conduza em todo o tempo. Nos guarde, Pai, durante todo esse mês. Prospera, Senhor, a obra das nossas mãos. Permitindo, Senhor, ainda hoje estaremos aqui Te adorando e sendo ministrados pela Tua palavra. Que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê o vigor físico, que o Senhor nos dê a condição de continuarmos na Tua presença. Abençoe o nosso domingo e nos leve em paz. Que o grande amor de Deus e Pai, Assim seja. que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, Assim seja. e que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz? Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.